Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, tratando sobre saúde e o impacto da pandemia e o alastramento da doença no Brasil, particularmente, e como diversos pesquisadores de vários campos, tanto da saúde, mas também da comunicação, da informação, da antropologia, da história, da biologia, da geografia, enfim, de vários outros campos, vem tratando da questão da saúde e dos desafios e tentando contribuir com os desafios nesse momento. Não poderia, antes de começar essa live, lamentar profundamente o novo recorde batido pelo Brasil de 1.726 mortes ontem, o que torna a situação, depois de um ano, a situação gravíssima ainda no Brasil, pela quantidade muito grande de mortes e mortos e os impactos que isso tem, obviamente para o campo da saúde, mas também dos sistemas de saúde, mas também para a dimensão emocional, subjetiva, e ainda muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Então, é muito importante que confiemos na ciência, que possamos ter, né, como nós vamos conversar, já vínhamos conversando e vamos seguir conversando sobre isso, que possamos ter o maior número possível de vacinas. Outros países que estão começando o processo de vacinação no Brasil já estão vendo a curva de doentes, de infectados, de mortes diminuir muito. É fundamental, e quanto mais tempo demora para a gente ter uma vacinação ampliada no Brasil, mais mortes e doentes nós vamos ter. Então, vamos seguir juntos e firmes nessa grande torcida e pressão por vacinação para todos, no SUS, vacinação pública, acesso público à vacinação, porque hoje, mais do que em qualquer outro momento, a vacina envolve o direito a viver, né? Então, vamos passar para o tema de hoje, que nós vamos conversar com a Maria Eduarda Ledo Martins de Abreu, que é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pela UFRJ, pela Escola de Comunicação da UFRJ, e mestra em Comunicação e Cultura também pela UFRJ. Ela, além de experiência no profissional, no campo da comunicação e saúde, ela também vem pesquisando diversas questões relacionadas ao campo da comunicação e saúde, das mídias, das sociabilidades contemporâneas, no que diz respeito à alimentação, e particularmente a essa ideia e essa noção de alimentação saudável. Para quem vem nos acompanhando ao longo desse um ano, existem algumas lives nós já fizemos sobre a alimentação saudável, falando sobre isso, a importância dela e a sua relação com o sistema imunológico. Hoje nós vamos trabalhar com a alimentação de um ponto de vista comunicacional e social, pensando, na verdade, como que a alimentação saudável se coloca aí como um dos componentes da construção também de desigualdades. Quem pode ter acesso à alimentação saudável no contexto atual e no Brasil atual, né, de um empobrecimento muito grande da população, em parte devido à pandemia, em outra parte devido à crise econômica enorme que o Brasil tem enfrentado, e não tem havido muitas soluções em relação a isso. Bom, eu vou convidar, sem mais delongas, a Duda para a nossa conversa. E sabem, mas o esquema é o mesmo, né? Vocês podem participar daqui fazendo perguntas, qualquer tipo de comentário que vocês acharem que vocês quiserem fazer. Eu já tenho várias perguntas para a Duda, e assim que se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, é só mandar aqui que eu passo para ela, né, na medida em que for fazendo perguntas. Bom,
Eu vou chamar de Duda porque nós já nos conhecemos há muito tempo, mas eu vou manter a formalidade pelo menos no início. Maria Eduarda, muito obrigado por ter aceitado o convite, para compartilhar um pouco, tanto seu tempo quanto sua experiência e conhecimento, né? E esse conhecimento que ele é teórico, empírico e também pela sua experiência profissional, né? No campo da comunicação e saúde. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa profissional, como que os temas foram se tornando interessantes para você, como que a alimentação, né, foi se tornando um tema importante, interessante para você. E mais ainda, fica uma pergunta: por que estudar comunicação, por que estudar alimentação no campo da comunicação e cultura, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a sua trajetória de pesquisa, de interesses nesses anos. Né? Oi, bom dia, Igor. Você está me ouvindo bem? Super bem. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, podendo falar sobre isso, principalmente de uma forma bem mais despojada, saindo do cenário mais acadêmico, porque eu acho que, querendo ou não, a alimentação é um assunto completamente popular, ela está no dia a dia de todo mundo. Eu, como todo pesquisador, tenho uma questão pessoal com o tema, né, um interesse, enfim. Durante a adolescência tive várias questões relacionadas à alimentação, questões pessoais, e já era um interesse meu. E quando eu entrei para a faculdade, que eu estudava publicidade, meu grande interesse na época era as diferenças, as coisas jurídicas que estavam acontecendo para regular a publicidade infantil. E uma das principais questões era em relação à alimentação infantil, a propaganda de alimentos para as crianças consumirem que não era saudável. E aí eu acabei entrando e estudando isso. E participei de uma iniciação científica na Fiocruz, com você, que era justamente sobre o estilo de vida saudável, o discurso sobre a alimentação. E a partir daí eu realmente expandi muito a minha perspectiva, peguei muito a questão da saúde para mim, até porque na Fiocruz eu tive a experiência de ver como isso se dá praticamente no ICICT. As pessoas estudam muito assim como a comunicação ela afeta diretamente em questões de políticas públicas, em questões até mesmo pessoais das pessoas que são envolvidas com os projetos. Então, acabei emergindo bastante, né? Primeiro, a gente fazia uma pesquisa lá na Fiocruz sobre celebridades e estilo de vida saudável. A gente estava estudando como o papel de consultor, de guia, né, saiu do médico, saiu dos profissionais de saúde para a celebridade que, por ser magra, por ser tonificada, por ser famosa, por ser bonita, ganhava para si esse título de especialista em saúde. As pessoas, né, gostariam de seguir os padrões que ela seguia, porque ficariam igual a ela e dessa forma essa ideia de beleza, magreza e corpo virou um sinônimo de saúde atualmente, né? Uma conexão um pouco injusta também, que a gente vai falar provavelmente disso um pouquinho mais para frente. E quando a gente estava estudando isso, quando eu estava estudando isso sobre os discursos que era dado sobre a alimentação, essa moralização muito grande, uma questão de moral, de o que você come é o que você é, e se você é de determinada forma, e se você tem determinados problemas de saúde, a culpa é sua. Eu achava isso um pouco duro e acho que não mostrava uma perspectiva de classe que eu acho que é importantíssima. Não dá para falar de saúde sem pensar em classe, principalmente no Brasil, que é um país extremamente heterogêneo. Então, no meu mestrado, a ideia foi justamente mergulhar nessa questão de saúde e classe, né? E como a alimentação reflete isso. E esse projeto foi um trabalho de campo. Eu fiz várias entrevistas com a maioria das pessoas que cuidavam da alimentação do lar, eram elas que respondiam, e a maioria eram mulheres, né? Porque tem uma questão de gênero também, as mulheres ainda são muito responsáveis pelo cuidado da alimentação da casa. E disso a gente pode tirar uma série de conclusões que o resumo
é que a saúde, ela não tem como começar, não tem como você pensar uma política pública sem pensar na questão de classe, sem entender as diferentes realidades das pessoas antes de pensar em qualquer coisa. Então, não é uma divulgação do que você deve fazer, do que você deve comer, e sim, primeiro, uma compreensão do nosso estado, né? E principalmente agora na pandemia, que, nossa, a questão social foi lá para baixo, muita gente passou a passar fome, né? Se vocês moram num centro urbano, com certeza vocês notaram isso nas ruas, o aumento da população de rua. Então, assim, isso entra na outra pergunta que você fez, que é por que a comunicação ela é tão importante de se estudar na saúde e por que a alimentação na comunicação. A alimentação, ela está no cotidiano de todo mundo, é um assunto que passa por todo mundo em diversos momentos, seja por uma questão afetiva, quando você está com o seu familiar, quando você come uma coisa que lembra do lugar onde você nasceu, da sua cultura, ou seja também pelos novos padrões que a gente tem de saúde, que são quase mandatórios, de você se sentir obrigado de comer aquela coisa para ter um determinado corpo. E as pessoas na rua também, né? Se você, por exemplo, tem um corpo um pouco fora do padrão, as pessoas também já sentem a liberdade de chegar para você e dizer, tipo, você tem que mudar a sua alimentação, mesmo quando não tem muita intimidade. E a comunicação, ela é um espaço não só que reflete isso, mas é um espaço em que a gente luta por esses sentidos, em que a gente tem esses pontos dominantes de que você é responsável e que isso não considera vários pequenos microfatores, e tem também a resposta, né? Que vários outros movimentos hoje em dia, né, inclusive alguns do próprio governo, do próprio SUS, o PNAD, tem sistemas que lutam contra isso, dizendo que não, a gente a alimentação ela não começa na comida em si, ela começa muito antes, ela começa na situação social, ela começa numa questão regional. Então, eu acho que trabalhar com isso na comunicação é uma forma que tem de me aproximar mais da área que eu gosto, né, que eu sou envolvida, que é a área de saúde. E eu acho também que é uma forma de tem um impacto social mais rápido e eu acho que é de interesse popular. Então, eu acho que acabou sendo por isso que acabou sendo a minha área de concentração. Antes de falar especificamente da sua dissertação, saber um pouco da sua pesquisa e depois falar também dessas conexões com como é que você vê um pouco o contexto atual, né, de empobrecimento muito acelerado das populações, e como isso passa na alimentação. Eu queria ter um ponto que você falou mais no começo, que eu acho que é muito importante da gente explorar mais um pouco. Ao longo das últimas décadas, a saúde passou a ser cada vez mais colonizada sob a lógica da responsabilidade individual, né? Cada vez mais atribuída a uma dimensão de um conjunto de escolhas, quase numa moralidade, né? Se você faz isso, isso ou aquilo outro, você tem atitudes corretas ou corretas, ou atitudes de até mesmo de deixar de fazer algo, deixar de comer o fast food, deixar de comer a pizza, deixar de comer algo para poder obter. Então, tem uma dimensão da escolha, mas tem uma dimensão, às vezes, da escolha pelo sacrifício, né? Vou fazer aqui um sacrifício para obter o resultado, para obter a saúde. Então, a saúde ela é tanto responsabilidade individual, como também uma lógica de um sacrifício por um corpo, etc. E aí eu fico pensando nessa dimensão da saúde. É claro que isso tem a ver mais amplamente com a ampliação do discurso neoliberal na sociedade contemporânea, e aí não só como forma econômica, mas como forma cultural, né, de gestão das subjetividades, em que a gente se vê como empresa, como empreendedor que tem que empreender nosso corpo, transformar nosso corpo, melhorar a nossa saúde, aumentar a nossa performance, ser mais forte, ter a barriga tanquinho, e etc, etc, né? E com isso, a alimentação também passou a ser muito estruturada, ou melhor, reconfigurada dentro dessa lógica. Então você tem tantas várias novas tendências alimentares, né? Sei lá, comer pó com a proteína isolada do leite, por exemplo, né? Comer um conjunto aí, às vezes, eu lembro do Goldberry, que
já foi, as pessoas falavam que emagrecia, todo mundo vai e consome, as castanhas, enfim. Então você tem um conjunto de tendências alimentares que são da lógica dessa cultura do consumo também e dessa ampliação da saúde. Eu queria que você falasse um pouco disso, de que maneira, ao longo da sua pesquisa, você vem observando uma mudança, para ser mais preciso, uma mudança da alimentação, não como um direito humano à saúde e à vida, mas como um bem de consumo, né? O que que essa mudança, né, passa a também significar em termos de desigualdades, em termos de reforçar a falta de acesso, enfim, que eles façam um pouco disso. Em primeiro lugar, eu acho que é bom a gente pensar que a alimentação, ela é um espelho social muito grande e sempre foi. Ela sempre espelhou desigualdades sociais entre grupos, isso desde a Idade Média, né? As formas como as pessoas comem não é uma forma apenas de comer e se alimentar e adquirir os nutrientes, é uma forma também de expressar uma classe, expressar uma origem, expressar várias coisas. Então, quando a gente vai chegando, né, na meados do século XX, esse discurso sobre saúde e alimentação ele começa a ficar mais forte. E ele começa a, principalmente, né, nos Estados Unidos e aqui também, atingir mais as classes médias. Esse discurso que a gente tem nutricional da comida, né, o discurso nutricional barra leigo, de olhar para o feijão e para o arroz e pensar em carboidrato, Isso. é uma coisa muito que vem culturalmente da classe média e das classes altas aqui, e foi dado quase como um instrumento para modificar o corpo, né? Tem muito essa questão de consequência, de alimentação e corpo. O corpo entra muito nessa questão da saúde atualmente, né? No meu ponto de vista, é mais uma forma de diferenciação, né, entre as pessoas. Porque se você come de determinada forma, e o seu corpo reflete isso, é um corpo tonificado, as pessoas automaticamente olham para você e associam uma série de qualidades positivas relacionadas a isso, e ao mesmo tempo a pessoa que não segue esse padrão, ela fica taxada de coisas negativas, como, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa irresponsável. E muitas vezes, no que isso não é levado em consideração, é que, primeiro, né, que a estética não é um reflexo da saúde, e segundo que para se ter esse estilo de vida saudável, que é muito vendido, até mesmo às vezes assim em comunicações públicas, é um discurso que a gente guardou muito pra gente. Então, a gente tem essa ideia de que somos responsáveis individualmente pela nossa saúde, e isso também deixa a gente responsável pela saúde coletiva, né? Porque a gente acredita que cada um fazendo a sua parte vai ser todo mundo saudável. Mas quando você para ver na disponibilidade de tempo das pessoas que são das classes populares, na disponibilidade de alimentos, né, na questão de preço das coisas, os alimentos que são os milagrosos, o whey protein, goji berry, Uhum, são coisas que não são acessíveis, né, uhum. para a maior parte da população brasileira. E isso quer dizer que é por isso que eles não são saudáveis? Não. E não quer dizer que eles não são saudáveis, né? Quer dizer que existe um padrão estético discursivo do que é saúde, que ele é muito fechado, ele é para poucos e ele não reflete a saúde em si, o que é uma saúde global, o que é uma saúde de várias formas que pode ser alcançadas fora desse padrão, né? E que deveriam ser pensadas de forma que se adapte à população brasileira em geral, às diferentes populações brasileiras. Perfeito. Então, eu queria que você falasse. Tem uma dimensão interessante que você falou aí, e eu vou te fazer duas perguntas já. Primeiro, que você falasse um pouco da sua pesquisa, como é que foi o trabalho de campo, e você conseguiu fazê-la um pouco antes do lockdown, enfim, e de fechar, falar como é que foi essa pesquisa, a importância de fazer pesquisa de campo, que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que você vê a importância da pesquisa de campo para isso, enfim, para pensar em relações, comunicação, cultura, sociedade, alimentação, e que você me falasse esse discurso da vida saudável, né?
da alimentação saudável, ele também permeia outras classes sociais, os mais pobres, ou pela sua observação, se você vê esse discurso permeando outras classes sociais. Sobre a minha pesquisa de mestrado, que era justamente sobre a alimentação saudável, né, na comunicação, visto como é que as pessoas comunicavam a alimentação saudável a partir dessa perspectiva de um recorte de classe. Foi uma pesquisa de campo, eu fui para campo um pouco antes da pandemia, inclusive precisei até apressar no final, porque teve o lockdown, eu não pude, né, pegar mais gente, eu gostaria de ter entrevistado mais pessoas, mas consegui um número suficiente. E eu acho que o que foi mais interessante de fazer essa pesquisa em campo foi porque eu, como pesquisadora, você tem o seu background, você tem as suas crenças, né, fortes. E eu diria até que o motivo que me fez fazer a pesquisa não foi completamente diferente das conclusões que eu cheguei ao final, porque na verdade eu cheguei ali, né, pensando em como transformar a alimentação saudável, não transformar, né, mas como entender por que a alimentação saudável não era tão acessível, sabe? Porque ela não era acessível, porque isso que divulgava não podia ser mais acessível. E eu saí com uma perspectiva completamente diferente do que eu tinha, da minha visão de alimentação saudável, de saúde, como eu estava limitando e como, assim, esses padrões, querendo ou não, já eram padrões de classe e não padrões realmente de saúde. Então, quando eu conversei com a maioria das entrevistadas, e é outra coisa que foi muito forte, né, o como a alimentação ela ainda cai no colo da mulher, ainda é uma responsabilidade, né, extra, uma dupla jornada da mulher que trabalha fora, né, nas classes mais populares, que não tem uma pessoa para cozinhar, que não comem fora, ainda cai nas mulheres essa responsabilidade. E vi outras representações da saúde lá dentro, né? Eu diria que o discurso que a gente tem da saúde e da responsabilidade individual, ele permeia, sim, todas as classes. Como ele é adotado, inclusive, por instituições públicas, é uma coisa quase da nossa cultura atual, essa questão da individualidade. Ele fica mais forte no caso das entrevistadas que eu tive. A maioria delas eram mães, né? Tinha algumas que eram mais novas e tinham um comportamento diferente, mas no momento que você se torna mãe, você se torna responsável pela nutrição da criança, então, assim, essa responsabilidade de pensar na alimentação era muito maior. Só que, ao mesmo tempo, eu diria que era um contexto muito mais livre em relação ao corpo, né? A saúde era realmente uma questão de estar bem alimentado, de comer arroz, feijão, uma comida boa, uma comida que dava sustância para aguentar o dia, e não obrigatoriamente uma comida que fosse fazer você ficar, né, magro, esbelto, não tinha tanto essa conexão. Então, essa questão muito estética do corpo, eu acho que é uma coisa que é da saúde das classes mais altas, essa associação direta, né, do corpo rasgado, do corpo trincado, enquanto para essas outras a ideia de alimentação ainda estava muito ligado a essa questão de estar bem alimentado, e isso vem justamente por causa que nas classes mais populares ainda tem uma aproximação da pobreza com a fome. Então, para as pessoas, às vezes, assim, ficar muito magra, esse padrão de estética que a gente tem, às vezes é um simbolismo oposto, simboliza o oposto, né? Significa que aquela pessoa não está tendo comida, significa que aquela pessoa não está sendo bem cuidada, se ela for menor de idade, se ela for uma criança, que a mãe daquela pessoa é responsável. De certa forma, ainda funciona como moralização, mas eu diria que as conexões são diferentes. Não, queria que você falasse um pouco mais dessas conexões, então, essas conexões, digamos assim, territoriais, mas também sociais específicas no grupo social, porque quando a gente faz um tipo de análise mais focada em discursos midiáticos, a gente não tem essa dimensão da localização, inclusive territorial, nas classes, na estratificação social, na realidade social de um grupo específico que você passa a ter quando observa esses discursos e representações sobre a alimentação num grupo social específico, né? Eu queria que você falasse um pouco das características desse grupo, né? Você já deu alguns elementos, as características,
né, em comum, de como que você resolveu entrevistar esse grupo de pessoas, de que maneira, como é que foi se dando esse processo, né, de construção dessa entrevista, do contato, né, como é que foi a sua aproximação, e também observar que tipo de apropriações e ressignificações desses discursos do estilo de vida saudável foram se dando ao longo da pesquisa, o que você foi observando, porque aí eu vou falar pessoalmente, assim, a alimentação saudável, como minha avó via, era o prato cheio, né? Com arroz, feijão e carne, né? E tem a carne vermelha, sobretudo, né? Como um símbolo da alimentação saudável. Então, eu queria ver que se nesses grupos que também são populares, em mais pobres, como que se dá essa ideia de alimentação saudável? Se é isso, se é o Gooseberry, se é, enfim, queria que você falasse um pouco disso. Primeiro dessa aproximação e depois um pouco, né, como é que desses sentidos sobre alimentação saudável. Para levar em conta a questão de classe, que não é só uma questão econômica, mas também permeia muito a questão econômica, a gente fez no mestrado, peguei um formulário da ABEP para poder identificar quem participava, quem era das classes C e D. E eu fui atrás de pessoas que eram responsáveis pela alimentação do lar, né? No começo foi uma questão até bem difícil, né? Eu acho que quem já teve experiência com campo e entrevista sabe que o campo é uma caixa de surpresas. Então, no começo eu não estava conseguindo assim muito interesse das pessoas, até porque existe uma burocracia de assinar o papel. Algumas pessoas também tinham uma questão de enfim, não ser tão familiarizado com leitura, e são vários tópicos, é uma coisa que às vezes podia ser desagradável. Então, assim, primeiro eu fiz algumas entrevistas que eu não fiquei satisfeita, porque eu sentia que as pessoas estavam fazendo meio que na obrigação, assim, não porque era obrigada, mas porque ficava respondendo de forma muito objetiva as perguntas, né? De tipo, o que você considera uma alimentação saudável? Aí falava, a alimentação saudável é uma alimentação boa, sabe? Falava, não, mas o que é uma alimentação boa? E aí eu notei que a forma melhor de se aproximar foi, na verdade, sendo muito mais sincera em relação a isso. Eu chegava nas pessoas, às vezes, assim, na rua, né? Ou se não, recebia indicação de outra entrevistada que já tinha feito. E eu perguntava, dizia assim, olha, eu tô fazendo mestrado, eu tenho um prazo, eu queria fazer umas entrevistas com você. E aí as pessoas ficavam super interessadas, diziam, você está na faculdade, o que é que você estuda? Eu tenho uma filha que trabalha com isso, que quer trabalhar com isso, então. E ficava muito mais natural e a conversa fluía muito melhor. E aí o papo era muito, muito mais agradável para elas, assim. E essa questão, né, de... A segunda pergunta que você fez foi como né, esses padrões de alimentação saudável. Eu diria que para a maioria, assim, esmagadora das pessoas, tem uma parte do grupo que tinha mais ou menos mais de 40 anos, que eram as que eram mães e donas de casa, e tinha alguns grupos de pessoas mais jovens também, que participavam dessa classe. Então, vamos primeiro falar das pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens, nesse caso, elas não tinham tanto essa preocupação do corporal, da estética, mas elas sentiam impacto porque são pessoas muito mais próximas das redes sociais. Então, elas seguiam algumas celebridades, inclusive duas pessoas comentaram de seguir uma celebridade de estilo de vida, ou se não uma celebridade fitness, e que isso já tinha mudado a alimentação dela, ela tinha buscado comer menos isso e aquilo para, enfim, para ser mais saudáveis. Já as outras pessoas ainda tinham uma conexão com a alimentação muito de praticidade, as outras pessoas mais jovens muito mais de ser prático e de ser prazeroso. Então eles falavam, eu não dou muito, eu sei, eles sabiam que era o que a gente considera, né, de forma global uma alimentação saudável, mas falava que isso não era uma prioridade para eles, né? E eles estavam ok com isso, eles não levavam a vida deles baseada nessas premissas. Já as mães, as que eram responsáveis pela alimentação de outras pessoas, muitas vezes de crianças e adolescentes, elas tinham uma perspectiva bem diferente, né? Que eu acho que se aproxima mais do que você falou da sua avó. Que uma alimentação saudável era uma alimentação que dava força para aguentar o dia, é uma alimentação que não deixava com fome
era uma alimentação que dava sustância, era uma alimentação que tinha muita variedade também, mas a variedade não era dessas coisas industrializadas, era variedade de legumes, trocar o tipo de carne, o feijão, sempre ter um legume diferente. Eu acho que era isso. Não tinha muito. Eu achei interessante porque eu me lembro que eu fui dar uma olhada no IBGE dessa questão de alimentação, como é que ficou, né? Como é que através de telefone eles ligam para as pessoas e ficam sabendo como é que é mais ou menos o padrão alimentar de acordo com classe. E tem essa visão de que as pessoas das classes mais populares, elas não sabem o que é uma alimentação saudável, existe essa coisa de que existe uma ignorância e que as pessoas, né, por ter mais comorbidades concentradas nas classes populares, isso é resultado de ignorância, que as pessoas não têm acesso à informação. E, na verdade, tanto essas entrevistas como esses dados mostram que não é bem assim, que, na verdade, as pessoas sabem que tem uma alimentação saudável e, na verdade, muitas delas têm uma alimentação muito saudável. Comem a maioria das coisas naturais, in natura. Tem gente que não gosta nem de congelar a comida, né? Uhum. Inclusive, algumas das entrevistadas diziam, não gosto de feijão congelado. Feijão eu faço todo dia, tem que ser novo. Então, tinha muito uma questão do frescor. A saúde estava muito relacionada à comida fresca. Fresco. E nessa questão de problemas de saúde, você vê que a população brasileira, na verdade, ela tem uma alimentação que quanto mais popular a classe, mais elas consomem alimentos naturais. E muitas coisas industrializadas, né? Elas são consumidas, na verdade, pelas classes mais, com mais poder financeiro. Então, assim, essas questões de suplemento, coisas que vêm de outros países, que não tem aqui, frutas secas, muitas vezes é o contrário, né? A ideia era que, tipo, que se tem popular que, tipo, as pessoas acabam comendo coisas não saudáveis, industrializadas, porque é mais barato, mas botando na ponta do lápis não é bem assim que acontece, né? E isso reflete que a saúde não está numa suposta ignorância, a saúde ela não está numa má alimentação, a saúde ela é um fator multifatorial, na verdade, Uhum. ela é Uhum. multifatorial e se expressa em diversas outras coisas. Se expressa no tempo hábil que a pessoa às vezes não tem para ter uma rotina de um exercício mínimo, fazer uma caminhada, que é muito importante. Ou às vezes também questões relacionadas ao local onde se mora, que não tem estrutura, que não existe segurança. Uma das entrevistadas até comentou que a comida industrializada para ela era um recurso para uma emergência. E quando eu perguntei uma emergência, ela comentou que, tipo, eu moro num lugar, numa comunidade, e às vezes tem problema, não posso sair para comprar uma comida fresca e eu como, né? Eu tenho creme cracker, essas coisas para essa situação. Então, realmente é muito diferente do que é o discurso da saúde, dessa individualização que eu acho que enfraquece a gente como saúde coletiva, essa ideia de individualizar essas responsabilidades. Exatamente. Quando você fala dessa individualizar essa responsabilidade, não pensar em políticas de alimentação, em políticas nutricionais que são fundamentais para o país, né? Do quanto que a gente precisa, na verdade, desse tipo de política e de acesso à alimentação e à informação sobre como se alimentar bem. Eu queria que você falasse ao longo da sua pesquisa, você observou também essa dimensão é, das políticas públicas, né? Das políticas públicas sobre alimentação e saúde, né? Se você observou um pouco, acompanhou um pouco os debates em relação a essas políticas públicas no momento da sua dissertação como é que você pode avaliar, né, do ponto de vista da comunicação e cultura e da saúde, como é que você pode avaliar essas políticas públicas de alimentação no Brasil, especificamente. Eu diria que não existe uma resposta única. Eu acho que as políticas públicas elas refletem bem o momento que a gente está vivendo nesse momento, que é de ter esse peso da individualização, mas ao mesmo tempo estar reconhecendo que a saúde é multifatorial e que existem outras coisas que precisam ser levadas em consideração. E é uma coisa muito afetiva, né? Eu acho que tem esse reconhecimento da alimentação como afeto, não é botar ração humana para as pessoas comerem, isso não é saudável não só por uma questão nutricional, mas porque na comida existe a comensalidade, que é quando você Uhum. come junto dos outros, é o significado que aquilo tem. Então, assim, eu diria que
eu observei alguns vídeos do Ministério da Saúde, e às vezes ainda tem uma questão muito da individualização, de que você precisa fazer isso para evitar problemas futuros no coração. Mas, ao mesmo tempo, existem programas nacionais, um Programa Nacional de Alimentação, que ele é focado, inclusive, em diferenças regionais, leva isso em consideração, né? Por exemplo, eu sou recifense, então, para mim, o cuscuz, a macaxeira é uma coisa muito presente na alimentação. E quando eles fazem os programas alimentares para uma determinada região, para um determinado local, eles levam isso em consideração. Não é mandar todo mundo comer salada, não é isso que é ser saudável, né? Existem diferenças, preços diferentes desses alimentos. Alguns lugares têm mais disponibilidade de frutas, outros lugares têm mais disponibilidade de carne. Então, eu acho que existem bons programas públicos nossos que já levam isso em consideração. Eu acho que a gente está até bem à frente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles ainda não, muitos dos programas ainda é muito individualizado para a população, de responsabilização, não leva essas questões culturais. Então, eu acho que a gente está à frente nessa comparação. Tá bebendo um pouquinho d'água. Não, tranquilo. Enquanto isso, eu faço mais uma pergunta. E aí eu queria voltar a uma questão que eu acho que é muito importante do que você falou na sua pesquisa, que é a questão que essas desigualdades sociais elas também se revelam na dimensão do gênero, né? Que, em geral, ainda são mulheres, né? A maioria esmagadora, pelo que você falou, mulheres que são responsáveis pela alimentação. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, sobre os homens entrevistados, o que eles falam, né, sobre o preparo do próprio alimento, né, do que eles vêm abordando, tratando sobre isso. Se há algum sinal de mudança em relação a isso, porque na estrutura patriarcal da nossa sociedade capitalista, né, cabe às mulheres o cuidado com a família. E nesse cuidado com a família vai desde a faxina à alimentação, né? Em roupas e etc. Né? Queria que você falasse de que maneira que isso se reproduz no que você falou, ou se há também algum tipo de mudança ou sensibilidade ou de homens que também cozinham e fazem ou se ainda este é um lugar da mulher, né? O que reforça um conjunto aí de pressões e de diferenciações para as mulheres, sobretudo as mulheres mães, né? Sobretudo. Essa pergunta eu acho ela muito boa e é uma pergunta assim de vários aspectos, porque apesar, né, de a gente identificar isso como, poxa, né, a mulher ela trabalha fora, ainda chega em casa e precisa lavar roupa, e precisa limpar a casa, precisa fazer comida. Muitas dessas mulheres elas consideram isso um prazer, né? Elas consideram, tem uma questão afetiva muito ligada a isso, e é ótimo que tenha isso, é importante essa questão do cuidado, mas quando a gente avalia se elas têm uma opção de fazer isso, né? Aí é que eu acho que a questão de gênero pesa, né? Uma coisa é você fazer com prazer, mas outra coisa é você fazer com prazer e você não ter a opção de não fazer. E outra coisa também é que quando os homens eles assumem essas funções, muitas vezes não tem o mesmo significado, né? As pessoas não veem como ele está fazendo o papel de pai dele, de cuidar. Já a mulher, né? Ela é muito ligada à figura da mãe. A cozinha não é só da mulher, mas também da mãe e da esposa, né? Que quando ela cozinha, ela está cuidando, ela está exercendo um bom papel nessa função. Quando eu fui atrás de homens para essa entrevista, eu simplesmente não achei. Assim, quando eu entrevistava, quando eu pedia indicação, que eu perguntava se eles eram responsáveis pela alimentação da casa, o máximo que eu cheguei perto foi... Teve um homem que eu botei na entrevista, só que ele era mais jovem, então ele morava sozinho e por isso ele era responsável pela alimentação dele. E ele comentou que antes, quando ele morava com a mãe, quem cuidava era a mãe. E eu cheguei até a ir atrás de cozinheiros, na verdade, que eu pensei, poxa, a pessoa trabalha com cozinha, então eu imagino que em casa ela trabalha. E muitas vezes eles diziam que, tipo, não, em casa eu sou responsável também pelas compras, né? Eu meio que decido junto com a minha mulher.
E geralmente quando perguntava para a mulher sozinha, era ela sozinha, né? Eu até cheguei a achar um caso de que um homem era responsável, mas ele não pôde dar entrevista, mas foi difícil. Eu me lembro que quando começou a pandemia, era uma coisa que eu ainda estava querendo insistir mais, procurar mais a perspectiva dos homens nesse recorte de classe, mas fica para uma próxima, né? Nesse trabalho sem fim que é pesquisar. Não, mas eu acho E que. assim, Pode falar. fala. Pode falar, não pode Ah, falar. não. Sobre essa questão que você perguntou, a segunda pergunta, se há diferença, eu não pude ver isso no meu trabalho de campo, mas eu procurei outras referências de pessoas que estudaram isso. E mostra que há sim uma diferença hoje em dia, mas que ela infelizmente é ainda uma diferença de classe, que há mais divisão de tarefas para as pessoas, para casais, né, enfim, homens que são de classes sociais mais altas, eles já estão mais acostumados enfim, ou dividir a tarefa, ou ter uma outra pessoa, ou contratar uma pessoa para fazer isso. Alguns casais heterossexuais, né, têm heterossexuais ou homossexuais, mas tem uma pessoa que eles contratam para fazer isso e geralmente essa pessoa é uma mulher. Geralmente a pessoa que vai lá fazer a limpeza e serviços de casa é uma mulher de uma classe social mais baixa, que vai trabalhar lá 8 horas ou mais e vai chegar em casa e ainda vai ter que fazer todo o serviço de Uhum. novo em casa. Então, eu diria que a gente não está bem evoluído em relação a essa questão de gênero e classe na alimentação. Eu acho que a gente ainda tem muito e existem vários debates sobre isso, vários debates nos grupos feministas, sobre como reduzir isso, sobre políticas públicas de creches, para se poder, né, liberar as mães do serviço do lar e, ao mesmo tempo, falar com pais e outros parceiros da casa, até mesmo filhos, às vezes, que moram com elas, para essa divisão, assim, trazer isso aos poucos, né? E é importante que isso venha da população, que seja a população que, né, a gente entenda quais são as necessidades, como eles gostariam que fosse, não simplesmente chegar com um plano que a gente não entende a realidade às vezes e chega com uma política pública que na verdade não atende. Não atende porque não entendeu bem a realidade daquele local. Não, muito bom. Muito bom que você está falando aqui. Eu fui pensando que além disso tem uma outra questão, né? Uma questão que se soma no trabalho doméstico, soma a questão de classe, de gênero e também de raça. Queria ver se assim, não é o centro do seu trabalho, mas se você observa a reprodução dessas desigualdades, dessas diferenças como marcadores de quem é responsável pela alimentação nessas casas, inclusive, né, em casas em setores mais populares, né? Queria que você falasse um pouco disso. A questão de raça realmente não foi um foco dessa pesquisa, mas eu estudei para essa parte que eu estava focada em gênero, muitas autoras que tiveram esse foco. E realmente há uma diferença clara, digamos assim, as mulheres que ainda vão ter mais esse papel são, eu diria que não é só uma questão só de raça, também tinha outros fatores, Interseccional. vamos dizer, uma questão econômica, é uma questão de escolaridade, né, que também está muito atrelada à raça, a diferença de escolaridade assim é gritante em raça. Então, sim, existia para as mulheres negras um fardo diferente da função do lar, e esse fardo é histórico, porque muitas mulheres brancas, a realidade que elas tiveram há 100, 200 anos atrás, é muito diferente das mulheres negras, porque elas eram esposas, elas não tinham os seus direitos, e para as mulheres negras, elas eram escravas, elas faziam os mesmos trabalhos braçais dos homens. E na história do feminismo existe uma bifurcação nesse processo, né? Por isso que é importante sempre levar em consideração as desigualdades sociais, que para as mulheres negras esse fardo ele sempre foi muito maior, elas sempre, de certa forma, gozavam de certa igualdade com os homens nessa época, porque faziam o mesmo trabalho, então se viam mais como iguais, mas no momento que elas se transformam, né, com a sociedade se transforma, elas se tornam mais submissas, elas se tornam mais propensas a ter os trabalhos, a serem empregadas domésticas. Não que isso seja um problema, mas quando ele se concentra em determinado grupo social, a gente sempre tem que entender por quê. Né? Por que se dá dessa forma, por que
Será que é porque elas têm menos oportunidades? Será que é porque existe uma carga histórica que e faz elas entenderem que elas têm mais esse papel de nutrir, né? De servir, né? Uma coisa que é mais forçado delas, é mais cobrado delas. Mas essa questão não se reflete apenas na saúde da alimentação, né? Das responsabilidades do lar, se reflete também nessa pandemia. Eu trabalho também no Instituto DOR de pesquisa e tem algumas pesquisas relacionadas à classe, a diferenças regionais e à pandemia, e a gente nota que é muito desigual a forma como a Covid ela impacta as pessoas negras, de classes mais populares e de baixa escolaridade. Pessoas brancas da mesma classe social, da mesma escolaridade, elas têm mais chances de não desenvolver quadros graves do que a população negra. E isso muda também de acordo com a região, né? As regiões norte e nordeste estão sendo mais impactadas, as populações populares elas são mais impactadas pela doença. Então, eu acho que o grande moto assim, dessa discussão é sempre não tem como pensar saúde sem pensar em desigualdade social. Não tem como fazer o discurso que você estava fazendo das vacinas no começo é muito importante. É preciso entender desigualdade, é preciso que tenha vacinas para todo mundo, é preciso que elas possam ser distribuídas em vários centros, né? Não apenas nos grandes centros urbanos, que Exato. tem mais contato, mas em outros. Assim. É preciso pensar no Brasil como um todo e como um todo desigual. Sim. Eu queria, já que você tocou no ponto da Covid, queria que você falasse um pouco justamente sobre isso, sobre as dificuldades e desafios para uma alimentação saudável, eu diria até mais, né? Para uma alimentação, na verdade, no contexto da pandemia da Covid-19, em que muitas pessoas não estão tendo, assim, são muitos relatos, às vezes relatos muito emocionantes e graves, mas são muitos relatos e muitas pessoas que saíram de uma pobreza para a miséria, né? No Brasil nesses ao longo desse ano. Queria que você falasse sobre isso, porque a alimentação é vida, né? A alimentação é vida, é poder continuar vivo. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de alimentação saudável, né, e principalmente ter esse trabalho quando a população caiu muito na fome, eu acho que é uma coisa muito disparada, né? A gente estava às vezes falando de tipo, o que fazer para ter um corpo tal quando boa parte da nossa população agora não tem o que comer, né? Então, assim, como é que a gente vai falar de alimentação saudável se as pessoas não têm o que comer? Isso daí não é um argumento, não tem como falar de alimentação saudável se a gente está no estado de fome. Eu acho que isso aí passa por outras questões, né? Não é a conversa não está sobre alimentação, a conversa está justamente sobre como entender a população brasileira, como ter uma estrutura que possa garantir um mínimo de direito humano para as pessoas, direitos humanos para as pessoas, porque não acho que tem como ter essa conversa assim. Né? Obviamente isso passa pelas políticas públicas, a gente tem que evitar isso, a gente tem que bater o pé para que isso seja... O problema da população de rua, da população que passa fome, é que ela é uma população extremamente heterogênea. Então, assim, existem famílias, né, que tinham uma qualidade de vida que elas ainda podiam se alimentar, ter uma vida, e de repente com a pandemia elas perderam a fonte de renda e foram para lá. Tem pessoas que são dependentes químicas. Então, assim, não é simplesmente chegar e dar comida para as pessoas, é você realmente, eu acredito que você precisa chegar, entender, se aproximar, ver qual é a história de cada pessoa, quais são as necessidades, quais são os diferentes grupos que a gente encontra na população que passa fome, para tentar sanar isso. E aí sim a gente pode pensar em, né, poxa, como é que essa alimentação pode ser mais saudável, não apenas na questão do nutriente, mas também ser uma alimentação em que ela possa ter o direito de se sentar e conversar com outras pessoas e ter uma relação a partir da alimentação, que isso é muito necessário, né? A gente come junto por uma razão, porque a gente é um ser social, porque aquilo faz bem pra gente, porque é um momento de afeto. Então, a alimentação saudável ela também passa por isso, né? E se a pessoa não tem o que comer, não tem nem como trazer esses argumentos, falar sobre isso antes de resolver esse problema.
A gente não tem pesquisa sobre isso agora porque, enfim, né, as coisas são recentes e os trabalhos de campos foram suspensos muitas vezes, mas eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente puder ter esses dados, vai ser chocante a gente ver a quantidade de gente que passou a passar fome nas ruas por causa da pandemia. Isso é muito impressionante também o próprio. é, a gente tem que fazer um debate, né, sobre auxílio emergencial, renda mínima, etc. E são R$ 200, né, na verdade, agora que está se debatendo. E não, mas para poder fazer isso vai ter que tirar não sei aonde, vai ter que te cortar dos servidores, vai ter que não sei o quê, são R$ 200, né? O quanto que isso para muitas pessoas é extremamente necessário para a sobrevivência, para a manutenção da existência, né? Então, queria que você falasse um pouco em relação a essas políticas públicas. Há um debate que já são de algumas, eu diria, de pelo menos uma década e meia em relação à renda mínima, né? Ou renda universal. Os termos foram ditos de outras formas ao longo do tempo, mas pensando nessa dimensão de uma renda universal para garantir, especialmente pessoas em situação de miséria, que não passem fome, que não tenham, né, as condições mínimas, né, de existência. Queria que você falasse um pouco disso, mas ao mesmo tempo a gente vive num contexto de aumento de preço de botijão de gás, por exemplo, aumento do preço do gás, aumento do preço do, né, é um contexto muito desfavorável de crise econômica, de aumento dos preços no supermercado, da alimentação, da carne, inclusive, né? Queria que você falasse um pouco disso, como lidar com esse contexto de crise, de alta nos preços, tanto desde o botijão do gás ao frango, né? Mas também ao mesmo tempo um debate que fica, vai ter, não vai ter auxílio, etc. E uma pandemia que no Brasil se prolonga, inclusive não só se prolonga como no resto do mundo, se prolonga batendo recorde, né? Não é um continuar, mas é continuar batendo recorde. Queria que você falasse um pouco disso no impacto e naquilo que a gente vem falando, né? A alimentação é vida, né? A alimentação é a base necessária para se viver. Eu acho que um dos momentos assim que me deixaram mais tristes nessa pandemia, fora esses recordes de mortes assim que a gente pensa, né, que são centenas de milhares, mas não são centenas de milhares só de pessoas que a gente perde, mas são centenas de milhares de famílias que entram em luto, que não podem ver os seus familiares, enfim, além de tudo isso, eu acho que um dos momentos mais impactantes para mim foi a subida do preço do arroz. Assim, pensar que a alimentação básica brasileira, que é arroz e feijão, né, que garante aí para muita gente o sustento, a sustância do dia, o mínimo de aminoácidos, né, todos os nutricionistas ficaram assim desesperados também, pensando que, olha, isso daqui é uma base muito boa da alimentação brasileira. O arroz e feijão, ele traz basicamente quase tudo que você precisa. Então, assim, as pessoas não terem acesso ao arroz, né, e ficarem vendo nas propagandas para comer outras coisas, para substituir por macarrão, eu acho que foi um momento bem impactante para mim, assim, das pessoas, além de ter muita gente passando fome, agora elas têm que comer, sabe, parte da alimentação delas. Elas têm que começar, elas têm que comer menos, elas têm que eu acho que dar o auxílio é extremamente importante, porque isso permite que a pessoa tenha um mínimo de escolha, um mínimo de movimento. Às vezes, até para uma mulher que trabalha em casa, mas que não é remunerada, ela fica muito dependente do dinheiro do marido. Recebendo isso, ela pode ter uma escolha, ela pode tentar mudar de situação, até para as pessoas que precisam disso para comer. Mas eu acho que o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. E precisa ser pensado isso com um grupo de outras soluções. É claro que para a emergência que a gente vive no momento, né, isso é o básico. É um mínimo que já devia ter, que não devia nem passar por tanto trâmite como passa e assim, de onde tira. Para mim não tem argumento de onde é que vai tirar o dinheiro se você tem uma população passando fome, sabe? Acho que não deveria ter. Esse é o argumento, tá passando fome, vai tirar de onde tiver, entendeu? Uhum. Seria bom também, né? Enfim, mas aí a gente já vai entrar em outras questões de,
enfim, como funciona o nosso sistema econômico, né? Certos controles que deveriam ter, certas coisas básicas. Eu não sei se você está sabendo, mas não é muito divulgado. Mas no Texas, justamente por não ter esse controle, né, sobre preços lá, eu acho que o gás, a eletricidade, muitas coisas são guiadas pelo livre mercado. Teve gente morrendo congelada porque não podia pagar as contas, e se não paga a conta nesse estado, realmente é cortado, e nesses lugares frios eles precisam disso. Então a gente está precisando aí de uma série de humanização mesmo do nosso sistema e pensar nas coisas e parar de pensar em medida paliativa. Eu acho que isso é muito importante, porque o problema de você dar comida para alguém hoje que passa fome é que amanhã ela precisa de comida de novo e ela vai estar sempre nesse ciclo, ela vai estar sempre dependendo de uma coisa externa. Mas já se você senta com essas pessoas, você entende qual é a necessidade dela, né? Como é que ela vem parar ali, e aí você pensa numa solução muito mais estrutural, de tipo, poxa, vamos aqui dar uma estrutura, uma casa, um lugar com um mínimo de privacidade para ela, né? Mesmo que, enfim, seja um lugar que morem outras pessoas, você dá um mínimo de privacidade, oferece para ela um curso técnico, uma coisa que ela pode ser um profissional e depois ela pode mesmo ganhar o próprio dinheiro e ter mais escolhas. Eu acho que é necessário tão quanto dar esse dinheiro para ser o passo inicial dela comer, dela ter um mínimo de independência. Mas eu acho que não é só o suficiente. Eu acho impressionante ter todo esse debate para R$ 200, quando na verdade isso não é nem o mínimo. Sabe? Não é nem o mínimo que deveria se fazer em relação a essa situação. É verdade, né? Como você falou muito bem, todo esse debate em relação a R$ 200, isso nem é o mínimo necessário, considerando o aumento de preços, né? Isso não dá nem uma cesta básica no Brasil hoje, né? Então, é bem complicado. Eu gostaria enfim, a gente está passando, a gente teve alguns comentários aqui. Antes eu vou falando para você, tem alguns comentários falando né, da pertinência do tema, que lança a perspectiva, né, sobre o alimento, além do simples atender a necessidade primária, né, mas também pensar em outras dimensões, suas dimensões culturais, sociais, o alimento como espaço para isso. Eu gostaria de deixar você à vontade para fazer algum comentário. A gente está encerrando aqui já, mas de qualquer maneira te agradecer muitíssimo por essa conversa hoje e também né, pela parceria que nós temos de pesquisa já há alguns anos, há muitos anos já agora. E é um prazer para mim tanto te ouvir, mas também poder acompanhar e ajudar na medida do possível a sua maturação como pesquisadora, e é muito legal ver o desenvolvimento desse trabalho e das questões que você vem tratando. Então, se quiser fazer algum comentário final, e desde já agradecer a todos e todas que estão aqui, acho que foi um papo muito esclarecedor, e pedir e dizer que em breve isso, vai ficar disponível, né? A live vai ficar disponível, e eu acho que é sempre importante que a gente possa compartilhar e divulgar informações baseadas em pesquisa, informações baseadas em leitura, em dedicação, etc. Mas é muito mais do que aquela universidade do WhatsApp que se tornou, né? Que as pessoas ficam especialistas em minutos em algum tipo de assunto, né? Então, bom, queria que você falasse um pouquinho. Bem, eu queria agradecer também pelo convite e por toda essa parceria, que eu acho que, querendo ou não, a pesquisa também me transformou muito como ser humano, não foi só como pesquisadora. Eu acho que hoje eu tenho perspectivas muito diferentes sobre o mundo, muito mais vontade de mudá-lo também, né? E assim, essa, essa maldição que é acreditar que eu posso, todo mundo pode, que a gente pode mudar. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem é essa. Eu acho que a gente tem que sempre receber as coisas, né, e pensar nelas quando você receber uma coisa sobre o que é uma alimentação saudável, se sentir pressionado a isso, até mesmo no seu âmbito pessoal, quando você se sentir mal com o seu corpo, por não estar em determinado padrão, você tentar imaginar por tudo que tem por trás disso, né, e imaginar também como é para as pessoas que sofrem com a desigualdade, né, se é justo os padrões de saúde que são impostos individualmente serem aplicados às pessoas que não têm condições.
E pensando nisso, fazer bastante pressão, né? Como você puder, no governo, nas redes sociais muita gente usa isso de forma bem sucedida para comunicar coisas. E dessa forma ir sempre tentando buscar como reduzir a desigualdade social, porque ela passa, o nosso problema, qualquer problema que a gente tiver no Brasil vai passar por essa questão, né? E a gente tem que sempre pensar no Brasil todo, no Brasil heterogêneo que ele é e como as coisas se resolvem para a população. Mas na pandemia agora a gente tem que se preocupar em como reduzir, né, esse número de mortes que bate recordes, em como fazer as pessoas se alimentarem. E depois, né, que uma hora, se Deus quiser, isso acaba, fazer essa pressão para mudar essas coisas mais estruturalmente. Não acho que a gente tem condições de fazer essa mudança estrutural nesse momento de caos e de crise sanitária. Mas eu acredito que depois, se a gente pressionar, a gente consegue progresso. A gente já conseguiu muito progresso, mas ainda falta muito. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado a vocês e a todos aqui que acompanharam essa live. Aí fica essa informação que o Brasil é um país de muitas diferenças e desigualdades, mas é um país e deve ser pensado, inclusive, com elas, a partir delas, tanto no sentido de resolver, mas também de mitigar essas diferenças de oportunidade, diferenças de acesso à alimentação saudável, de acesso aos sistemas de saúde. E como eu falei no início, e que essas pressões e que a gente tem feito e agora também, tanto pela alimentação quanto por uma vacinação ampliada, né, nesse contexto que parece que a gente não sai de um pesadelo catastrófico, assim, né? Parece que a gente está imerso nesse pesadelo e que não se acaba quanto mais mortos, né, tiverem, mais famílias estão perdendo entes queridos para algo que neste momento poderia ser controlado e resolvido. Neste momento nós temos no mundo mais de 10 vacinas disponíveis e neste momento poderia estar sendo resolvido. Nós temos um programa nacional de imunização muito robusto, muito reconhecido no país inteiro. A nós o que falta são doses de vacina, né? Além de alimento, né? Então, obrigado, Duda, obrigado a todos e a todas. Um beijo para vocês e nos vemos na sexta-feira para conversar com José Carlos Rodrigues, antropólogo e professor da PUC, para falar sobre as novas dinâmicas do luto no contexto contemporâneo. Ele, que é especialista em temas como o tabu da morte, vai falar sobre o luto e as suas novas reconfigurações no contexto atual. Muito obrigado a você, Duda, e a todos e todas que estão aqui. Um beijo, um abraço, tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade e obrigada a todo mundo que pôde acompanhar. Tchau, tchau.